Vamos agora começar a falar do- dos agonistas adrenérgicos. Então, nos vídeos anteriores, eu falei dos receptores, das características das estruturas químicas dessas drogas, e agora vamos falar especificamente dos agonistas adrenérgicos. Os agonistas adrenérgicos, também conhecidas como drogas simpatomiméticas, elas podem ser classificadas em três grupos. Então nós temos os agonistas de ação direta, nós temos os agonistas de ação indireta e temos ainda os agonistas de ação mista. Então, os agonistas, nós vamos começar pelos agonistas de ação direta e é fácil compreender. Os agonistas de ação direta são drogas que, ao serem administradas, elas próprias é quem vão se ligar nos receptores adrenérgicos e ativar esses receptores adrenérgicos, promovendo algum efeito no organismo, a depender do tipo de receptor que for ativado e o local onde esse receptor vai ser ativado. Então nós vamos começar primeiro pelos agonistas de ação direta e depois, quando formos falar dos demais, eu explico esse mecanismo, né, pelo qual ele age. Então, entre os agonistas de ação direta, nós temos alguns que não são seletivos. Então, por exemplo, a adrenalina, também conhecida como epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, dopamina, são drogas que de ação direta, mas que não são seletivas. Elas ativam tanto receptores alfa como também receptores beta. Quais os efeitos principais que elas promovem? Então é lógico, como elas não são seletivas, elas vão ativar esses receptores praticamente em todo o organismo, a depender da via de administração. Então vamos ver quais são os principais efeitos que elas vão promover, que são justamente o motivo para o qual elas geralmente são usadas. Tá? Então, começando pelo principal, que são os efeitos cardiovasculares. Então, olha só, como elas ativam tanto receptores alfa quanto beta, um dos principais efeitos vai ser que esses fármacos vão contrair as arteríolas da pele, das mucosas, das membranas mucosas, de várias vísceras, devido à ativação de receptores alfa-1. Isso vai fazer com que ocorra um aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. No coração, esses fármacos vão ativar receptores beta-1 e isso vai aumentar a força de contração do miocárdio, ou seja, vai causar um efeito inotrópico positivo e também vai aumentar a frequência cardíaca, ou seja, um efeito cronotrópico positivo. Isso, logicamente, aumenta o débito cardíaco, o que também promove um aumento da pressão arterial. No entanto, esses fármacos vão dilatar os vasos sanguíneos do fígado e da musculatura esquelética devido à ativação de receptores beta-2 nesses tecidos. Já no aparelho respiratório, é um outro efeito bastante importante, terapeuticamente falando, que é o fato de que, ao ativar receptores beta-2 no aparelho respiratório, essas drogas vão causar uma potente, broncodilatação. Então, isso pode ser usado e vai ser usado para aliviar, por exemplo, dispneia em asmáticos. Lembrando, dispneia é aquela dificuldade de respirar. Então, essas drogas, por dilatar os brônquios, as vias respiratórias como um todo, vai aumentar o volume de ar inspirado e expirado. Então, vai melhorar a respiração do paciente. Outro efeito bastante significativo é que esses fármacos vão causar hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai acontecer por três razões. Elas vão aumentar a glicemia devido à ação no fígado, que aumenta a glicogenólise. Então, o fígado começa a produzir mais glicose e jogar na corrente sanguínea. Isso é estimulado pelo glucagon, que também vai ser aumentado. Então, esse aumento da glicemia é devido à glicogenólise hepática, devido à ativação de beta-1 e beta-2 lá no fígado. E também o aumento da liberação de glucagon,
E o glucagon vai estimular ainda mais essa produção de glicose pelo fígado. Essa liberação de glucagon é devido à ativação de receptores beta-2 lá no pâncreas. E ao mesmo tempo, também no pâncreas, esses fármacos vão ativar receptores alfa-2, o que vai causar uma diminuição na liberação de insulina. Então, esses três fatores somados vão fazer com que a glicemia aumente significativamente. Tá? Então, é um efeito que vai acontecer a depender da via de administração que foi usado esses fármacos. Então, para que eles são usados? Lembrem, esses fármacos, eles são catecolaminas. Fazem parte, a estrutura química deles, eles são catecolaminas. E eles não atravessam muito bem a barreira hematoencefálica, eles são bastante potentes e também, né, o efeito desses fármacos é curto. A duração do efeito é curto. Então, para que elas são usadas? Essas drogas podem ser usadas para reverter uma parada cardíaca. Então, numa parada cardíaca, a depender do local onde o paciente sofre, vai ter lá massagem torácica, talvez ali desfibrilador, mas em hospital ou qualquer outro local, e esses procedimentos não deram certo, não surtiram efeito, vão ser usadas alguma dessas drogas para reanimar esse paciente. Também pode ser usado, vai ser usado também, no tratamento do broncoespasmo. Então, por exemplo, uma crise de asma, uma crise de bronquite severa, o paciente da entrada no hospital já quase apneico, né, sem conseguir respirar, esses fármacos vão ser usados para dilatar as vias respiratórias e ele voltar a respirar. Outro uso bastante comum é no choque anafilático, que também acaba causando, né, uma obstrução das vias respiratórias. Então eu tenho aqui uma imagem. O que acontece no choque anafilático? O paciente vai apresentar um edema de glote. Essa estrutura aqui que está aqui, ó, nessa região, aqui tem o esôfago, aqui temos a traqueia, a faringe, etc. Então você tem aqui a glote que separa aqui, né, essas duas estruturas. No choque anafilático, há um edema de glote. Essa glote incha tanto, fica edema, cria-se um edema, ela aumenta de volume e acaba obstruindo a passagem de ar. Então, ao administrar um fármaco broncodilatador, como esses fármacos que eu estou citando, vai dilatar essas vias respiratórias e abrir passagem para o ar. Então, não é que esses fármacos vão diminuir esse edema de glote, esse inchaço da glote. Eles simplesmente vão dilatar as vias respiratórias, permitindo a passagem do ar. Então, esses fármacos também são usados no tratamento do choque anafilático. Também podem ser usados na forma de colírio para tratamento do glaucoma. Então, nós temos aí outras opções do glaucoma, como já foi falado, para o tratamento do glaucoma, como já foi falado lá nas drogas colinérgicas, e falaremos inclusive em outros vídeos mais adiante, mas esses fármacos também podem ser usados na forma de colírio para diminuir a pressão intraocular. E também podem ser usados, por serem vasoconstritores, eles também podem ser usados como adjuvantes de anestésicos locais. Como assim? Então, eles são misturados com anestésicos locais, já vem pronto na mesma ampola já vem misturado, não precisa de fazer a mistura ali na hora da administração. Então o medicamento já é preparado com a associação desses dois fármacos. Então não pensem que esses fármacos são usados junto com anestésicos porque apresentam um efeito anestésico. Não, eles são usados ali na aplicação do anestésico justamente por promoverem uma vasoconstrição naquele local. Então, quando é injetado o anestésico junto com um vasoconstritor, por exemplo, a norepinefrina ou a epinefrina, o vaso sanguíneo daquela região vai ficar contraído, isso vai diminuir a absorção, o risco de absorção desse anestésico, fazendo com que o anestésico permaneça mais tempo ali naquele local, promovendo o seu efeito, e além disso ainda diminui o sangramento local.
Então você tem aí 3 vantagens, né? Você diminui o risco de absorção desse anestésico, que ele é local, ele não deve ser absorvido em grande quantidade, porque isso pode se tornar perigoso. Ele também, por impedir essa absorção, ele aumenta o tempo de ação do anestésico ali naquele local, e além disso, diminui promovendo essa vasoconstrição, diminui o sangramento no local, caso ali, né, o local vai ser realizado alguma cirurgia. Então, por isso que é muito comum usar o anestésico local associado com vasoconstritores, principalmente quando a cirurgia vai ser realizada numa região bastante vascularizada, como por exemplo em cirurgias odontológicas. Como eu já havia dito, o efeito dessas drogas tem curta duração, então podem ver que muitas vezes é usado aqui em emergência, o objetivo ali é tirar o paciente do risco de morte e depois dar o suporte para mantê-lo, né, com outros procedimentos que seja. Então o efeito é curto, mas isso não é um empecilho para né, levando em consideração o uso dessas drogas, em que situação elas vão ser usadas. E elas podem ser administradas por via subcutânea, por exemplo, anestésicos locais, por cânula endotraqueal, por inalação ou topicamente, por exemplo, no colírio, no caso do colírio é tópico. E injeções intravenosas ou endovenosas, diretamente na veia. Tá? Então, a escolha da via, lógico, vai depender da circunstância. Quais os efeitos colaterais mais comuns? Embora atravessem pouco a barreira hematoencefálica, esse pouco que atinge o sistema nervoso, que pode atingir o sistema nervoso central, pode causar em alguns pacientes um quadro de ansiedade, até mesmo pânico, tensão, dor de cabeça e tremores, mas geralmente isso é passageiro, visto que o efeito dessas drogas tem curta duração. Como causa vasoconstrição de vasos pequenos, vasos de pequeno calibre, a pressão ali no vaso pode aumentar e romper esses vasos, promovendo pequenas hemorragias, por exemplo, sangramento nasal. Pode ocorrer arritmias cardíacas, então o coração bater fora do seu ritmo normal. Lembrando que na maioria das vezes esses fármacos vão ser usados, aliás, maioria não, é quase certo que eles vão ser usados em ambientes onde você tem todo um suporte clínico, hospitalar. Então essa arritmia cardíaca, caso ela ocorra, é possível, né, ser monitorada. Né? E edema pulmonar, acúmulo de líquido no pulmão. Embora esses efeitos colaterais sejam significativos, sejam importantes, lembrando, geralmente são usados em situações de emergência. Então o coração está parado, antes ele bater um pouco fora do ritmo do que não bater. Né? Mesma coisa, uma pessoa está lá com uma crise asmática severa, não está conseguindo respirar. Então um edema pulmonar em situações como essas, embora seja um problema sério, nessa circunstância é um risco que compensa o benefício que a droga vai promover naquele momento. Tá bom? Então, aqui nós temos os exemplos de fármacos que são agonistas de ação direta e que não são seletivos. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar de drogas cada vez mais seletivas. Tá bem? Então, aguardem os próximos vídeos com a continuidade desse assunto.